E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E nesse vídeo vamos falar sobre mais um aumento que tivemos na taxa Selic. Então hoje o Comitê de Política Monetária, o Copom, se reuniu e decidiu aumentar a Selic novamente, levando a taxa até um patamar de 2 dígitos. E essa é a primeira vez depois de 4,5 anos que isso acontece. O aumento foi de 1,5 pontos percentuais, o que coloca a Selic em 10,75% ao ano. E um movimento de alta, ele já era amplamente esperado, né? Boa parte do mercado já precificava um aumento aí na casa dos 1,5%. Então, ninguém se surpreende muito com a alta. Apesar da minha cara de susto na thumb, isso é muito mais para captar a atenção de vocês. Não teve susto, basicamente, né? Havia um pessoal que esperava um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a ideia já era um novo aumento. A grande pergunta que fica agora é: até quando a gente vai ver a taxa Selic subindo e também até quanto, até que patamar? Dani, dá um chute aí, até que patamar a Selic vai nesse ano? O foda vai ser se ficar entre 13 e 17. Que deselegante, Dani. O foda, cara. Somos um canal fino aqui, pô. Mas entre 13 e 17, né? Vocês pegaram a piada capciosa? Eu acho que vai ficar entre 13 e 17 no final das contas, viu? Eu acho que vai ficar. Deixa aqui nos comentários, né? Quem você acha que leva a eleição esse ano? Eu não tenho muita esperança, não. No final das contas vai ser um dos dois. Já dei minha opinião sobre o Brasil. E é isso aí. Mas sobre Selic, então, depois dessa piadinha infame aqui, a gente não sabe até onde vai. Só que há alguns pontos interessantes pra gente começar a analisar e pensar que talvez a gente esteja chegando já ao final desse ciclo de subida da Selic, o que pode abrir até oportunidades interessantes de marcação a mercado. E antes até de colocar um áudio que eu recebi do Guilherme Cadanhoto, eu estava conversando um pouco com ele sobre essa questão do aumento da Selic, se estamos chegando até o final do ciclo, né? Sobre possíveis oportunidades. Vale a pena também para quem está chegando agora no canal, que é nesse vídeo de paraquedas, explicar o que é a taxa Selic. Então, de maneira bem rápida, a taxa Selic é aquela taxa base da nossa economia que serve para balizar as operações de crédito que acontecem aqui no Brasil. Empréstimos entre bancos e dos bancos para as pessoas, por exemplo, ou emissão de dívida de empresas, né? A empresa vai no mercado e fala: vou emitir uma debênture, por exemplo, e vou pagar CDI, que é uma taxa que fica muito próxima da Selic, mais alguma coisa. E o ponto é que a Selic, ela também é um instrumento de política monetária utilizada pelo Banco Central para conter a alta da inflação, ou quando a inflação já está dentro daquele patamar que eles consideram adequado, dentro da meta que o Banco Central tem, e a meta desse ano é de 3,5% de inflação, com 1,5 pontos de tolerância para cima ou para baixo, eles podem diminuir a Selic. E aí que está o ponto, né? Por que a gente é afetado por altas da Selic, por diminuições da Selic? Basta você pensar nessa questão do custo do crédito. Se a Selic está mais baixa, os empréstimos ficam mais baratos e a remuneração que as pessoas ganham ao investir em títulos públicos, por exemplo, também fica mais baixa. Então veja que uma Selic mais baixa estimula o consumo e desestimula a poupança. Então, no começo do ano passado, parece que faz muito tempo, né, janeiro de 2021, a taxa Selic estava em 2%. E eu lembro de pessoas chegando lá no meu Instagram e falando: Bruno, se eu começar a investir no Tesouro, né, vou investir R$100, quanto que eu vou ter no final do ano? E eu falava: bom, com a Selic nesse patamar você vai ter 102 antes dos impostos, né, porque ainda tem imposto sobre isso. Aí o cara falava: eu vou comprar um iPhone então. Então veja que é o efeito realmente, né, você estimula o consumo. E quando você estimula o consumo, essa pessoa gasta esse dinheiro, o consumo dela vira renda de outra pessoa, que agora tem renda para consumir de um próximo. E assim o ciclo vai girando, as empresas ganham mais dinheiro, contratam mais gente. Ao invés de investir esse dinheiro de maneira mais conservadora, elas veem: nossa, por que eu vou deixar esse dinheiro aqui guardado se eu posso simplesmente aumentar o tamanho da minha fábrica, contratar mais gente para que eu possa vender cada vez mais? Então uma Selic baixa, ela é boa para a economia. Só que o ponto é que todo esse estímulo econômico, esse aquecimento, né, despeja crédito na economia, as pessoas consumindo, elas começam a competir por bens, produtos, serviços escassos, e a tendência é que os preços comecem a aumentar. Quando esses preços aumentam bastante e ameaçam a meta de inflação, que foi o que aconteceu no ano passado, na verdade não ameaçou, simplesmente atropelou a meta, né? A inflação fechou no dobro da meta aí praticamente. O que o Banco Central faz é: bom, vamos aumentar a Selic, encarecendo o custo do crédito. E aí o que acontece é que você enxuga a liquidez da economia. Aquele cara que ia pensar em aumentar a empresa dele, por exemplo, ele começa a pensar duas vezes, porque ele entende que quem tem dívidas agora vai ter que pegar mais dinheiro para pagar os juros da dívida, afinal tem juros subindo. As pessoas que estavam
dispostas a pegar um empréstimo quando os juros eram mais baixos agora pensam duas vezes, então deixam de pegar aquele crédito. E quem tinha dinheiro na mão e queria consumir, agora também pensa, será que não vale a pena investir mais dinheiro? E até dando um exemplo, que aconteceu lá em casa, né, com a minha esposa, para mostrar como essa relação da Selic com a economia, ela é real. A minha esposa, há pouco tempo, em setembro, ela abriu uma marca de roupa, ela criou a MAP, né, que é uma marca que faz uma alusão ao nome dela, Malu Perini, mas também é uma marca feita para ser vendável no futuro. Se vender, ninguém mais vai saber que MAP tem a ver com Malu Perini, porque também é mapa em inglês, né? Essa é uma estratégia que eu peguei, por exemplo, da CA. Sabia, Dani, que quem criou a CA foi o Carlos Alberto? Não. Pois é, não foi, mas poderia ter sido, entendeu? Por conta do nome, que é totalmente transferível. Mas o ponto é, a gente investiu R$200 mil na criação da MAP. E após 5 meses, a gente recuperou os R$200 mil e teve um pequeno lucro, que não chegou aí a ser muita coisa. Se eu não me engano, ficou em torno de 8 mil, algo assim. Então, quando ela viu esse resultado, ela falou, quer dizer que se eu investisse 200 mil no Tesouro Selic, por exemplo, eu teria quase a mesma coisa nesse período? Eu falei, sim, e correndo muito menos risco, né? Porque talvez a marca de roupa não tivesse dado certo em tão pouco tempo. Porque veja que o payback, aquele dinheiro que a gente colocou para voltar pra gente, voltou num período muito rápido. E não é normal que isso aconteça. Então, diante desse tipo de opção, entre arriscar o dinheiro para empreender ou simplesmente emprestar para o governo, que dentro da nossa economia é aquele que toma crédito de forma mais segura que existe, porque ele pode criar mais moeda para simplesmente pagar sua dívida, o pessoal opta por deixar de empreender e mandar dinheiro para o governo, por exemplo. E isso acaba atrapalhando a atividade econômica. E se as pessoas param de consumir, param de empreender, né, começam a guardar o dinheiro, o que a gente vê é menos competição por esses serviços e produtos, os preços começam a cair e o Banco Central vê que ele pode novamente, nessas reuniões que acontecem a cada 45 dias, como a de hoje, diminuir o patamar da Selic e o ciclo vai acontecendo dessa forma. Até para deixar mais ilustrativo, veja esse gráfico que eu vou colocar na tela. Então vocês podem ver na linha azul a taxa Selic e o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é o índice utilizado para balizar essas metas de inflação que nós temos no Brasil, como a linha laranja. Então o que a gente vê, por exemplo, pegando aqui de 2012 e 2013, é que a inflação ela começou a subir, a Selic estava estacionada, e aí depois o Banco Central começa a subir a Selic. E a Selic vai subindo enquanto a inflação está subindo, até que uma hora a inflação faz uma barriga. Ela sobe até um patamar e começa a indicar que ela está caindo. Aí o Banco Central mantém a Selic estabilizada por um tempo, foi o que aconteceu aí em torno de 2016, para confirmar que a inflação está caindo, e quando a inflação realmente cai, ela começa a ceder, ele começa a diminuir as taxas de juros, e foi o que a gente viu de 2016 até 2021. Que foi quando retomamos o ciclo de aumento de juros. E veja que retomamos esse ciclo depois que a inflação começou a subir. Então a inflação já estava subindo há alguns meses e só em março de 2021, mais ou menos, que a gente começou o ciclo de aumento de juros e desde então estamos aumentando e vai saber até quando. Só que aí chegamos num ponto interessante. Veja que a gente já tem uma indicação aqui do IPCA de 12 meses de uma curva para baixo. Então essa curva para baixo pode estar indicando que, olha, estamos chegando até o final desse ciclo de aumento de juros. E aí, como eu acredito que o conhecimento está disperso pela sociedade, eu mandei uma mensagem para o Guilherme da Speech, o responsável pela parte de renda fixa, para que ele me falasse o que ele espera da reunião do Copom. E eu deixo claro aqui, tá, pessoal, que nós não somos The Flash na empresa, né? A gente grava esse vídeo antes, utilizando ali o que a gente acha que vai acontecer, as previsões do mercado. Geralmente o Banco Central ele faz questão de ser previsível, como um agente de políticas públicas, ele não quer simplesmente chegar lá e falar, eu falei que ia aumentar 1,5 o mês inteiro, mas eu decidi aumentar 3. Isso é simplesmente pegar o mercado de calça riada, né? Muita gente já ter feito até estimativas em cima do que iria acontecer. Então, não é uma conduta boa para quem conduz política econômica. Mas, logicamente, as coisas podem sempre se alterar ali de última hora em pequenos detalhes. Mas ouçam aqui o que o Guilherme me mandou. Fala, Perini, tudo bem? Cara, eu acho que a gente está num momento bem decisivo para o Comitê de Política Monetária, né, para o Copom. Eu acredito que hoje o Banco Central ele vai reconhecer o enfraquecimento da atividade econômica brasileira, principalmente aí no último trimestre, né, que decepcionou as expectativas de grande parte do mercado, e uma melhora do nível dos reservatórios, né, de energia elétrica. Lembrando que a energia elétrica foi um dos principais vilões da inflação no ano passado. Então esses dois fatores jogam aí a favor de uma inflação, né, se reduzindo, desacelerando nos próximos meses. Então se o Banco Central reconhece esse movimento, a gente pode esperar aí uma indicação de redução no ritmo de elevação da Selic.
poxa, isso indica aí proximidade do fim do ciclo de alta de juros. Então a gente pode esperar aí ganhos positivos de marcação a mercado, se a gente estiver falando realmente do fim do ciclo de alta de juros, em ativos de risco da renda fixa. São os pré-fixados, indexados à inflação. Meses aí antes do fim do ciclo de alta de juros costuma ser, pelo menos foram nos últimos ciclos, né, o melhor momento para o investidor, para a investidora acrescentar risco da sua carteira de renda fixa. Beleza? Então vocês ouviram o áudio do Guilherme. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo específico com ele aqui no canal, falando sobre essa possível oportunidade que nós teremos na parte de renda fixa com marcação a mercado, deixem nos comentários. Mas eu aproveito também para divulgar um evento que vai ter da Speech sobre essa parte de renda fixa, capitaneado pelo Guilherme, entre os dias 14 e 17 de fevereiro. Um evento gratuito, para quem quiser se cadastrar, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Mas apenas pegando um dos vários títulos que nós temos submetidos à marcação a mercado, negociados nesse momento dentro do programa Tesouro Direto para pessoa física, o que a gente vê aqui, por exemplo, eu peguei o título IPCA mais 2035, é que pegando dentro de um ano, o que a gente viu foi a taxa subindo muito, saindo de um patamar de mais ou menos 3,5%, como vocês podem ver aí na tela, até um patamar, no momento que eu gravo esse vídeo, de 5,59%. Ele está mostrando até o do dia anterior. Então veja que os juros eles estão ainda subindo, mas analisando essa questão de que, olha, a atividade econômica está fraca, como o Guilherme falou, os reservatórios estão ficando cheios, e podemos até colocar mais um motivo que joga a favor desse fim de ciclo, né, e de uma inflação mais baixa nesse ano, que é a questão do dólar. O que a gente viu até agora, em janeiro, foi a entrada de quase 30 bilhões de reais, né, o pessoal trazendo recursos lá de fora e trocando por reais, investidos na nossa economia. Então isso ajuda o dólar a baixar. Se a gente for pegar as previsões lá do Boletim Focus, né, ou que o próprio Copom e o Banco Central passam após as reuniões, nos cenários eles esperavam o dólar em 5,50, se eu não me engano, na última em 5,65, e agora o dólar está na casa dos 5,30. Então isso ajuda bastante, porque afinal de contas, tudo que é importado ou tudo que pode ser exportado fica com um preço mais baixo e a população vai gastar menos com esses itens, né? Então isso ajuda a arrefecer as expectativas inflacionárias. E o ponto é, na marcação a mercado, que enquanto essa taxa subiu, o preço, como vocês podem ver aí na tela também, do título, ele foi caindo ao longo do tempo. Então tem muita gente agora com prejuízo em vários títulos, principalmente os títulos com vencimento mais longo, né? Esses são os indexados à inflação, mas também pré-fixados com prazo um pouco maior. E a gente pode estar num ponto da virada desse ciclo, onde você compraria esses títulos por um preço mais baixo, as taxas começarem a cair, o preço deles subiria muito rápido e você teria ganhos de marcação a mercado. Mas, novamente, para quem quiser mais informações sobre isso, se cadastre no evento ou peça um vídeo aqui que a gente faz especificamente sobre esse ponto. Mas, logicamente, nem tudo são flores, né, ou um céu de brigadeiro. A gente tem riscos também no horizonte que podem fazer com que essa inclinação que a gente viu na inflação, na verdade, seja só uma pausa antes que ela continue subindo. E se a inflação ficar subindo ou se manter num patamar persistentemente alto, a Selic ela pode ficar alta por mais tempo ou até subir muito mais do que a gente espera hoje. Gosto sempre de lembrar que em 2021 a Selic estava em 2% e o pessoal esperava que ela fechasse o final do ano em 3%, sendo que fechou em 9%, né, 9,25%. Para ser mais exato, mostrando como as coisas podem mudar rapidamente. E aqui eu vou elencar 3 riscos para esse cenário de fim de subida da taxa Selic. Então, o primeiro deles seria a questão do petróleo. O Guilherme ele falou, agora está chovendo mais, então os reservatórios estão mais cheios, né? Isso impacta o custo da energia, a gente sai da bandeira vermelha, por exemplo, e fica mais barato pagar a conta, energia é insumo de tudo. E combustível também acaba sendo insumo de tudo, porque tudo é transportado no final por veículos movidos a combustíveis fósseis, derivados em grande parte do petróleo. E o que a gente vê é um risco por alguns motivos, já até citei aqui em outros vídeos do canal. O primeiro deles é que nós temos a normalização das economias, as pessoas voltando a se deslocar, isso aumenta a demanda por petróleo, sendo que a produção ainda não acompanhou esse aumento da demanda. Então a OPEP está falhando em bater as metas colocadas para a produção de petróleo. Nós temos também a questão da Rússia com a Ucrânia. Então a Rússia é um país que tem uma grande importância energética, tanto a parte de petróleo quanto de gás natural. No hemisfério norte estamos passando pelo inverno agora também. Esse possível conflito entre Ucrânia e Rússia, ele pode ocasionar sanções diplomáticas à Rússia, com outros países da Europa deixando de negociar com a Rússia. Só que o que o pessoal não entende também é que essa sanção ela não é só para um lado, né? Porque esse pessoal teria que comprar de outro mercado. Então é complicada essa questão energética por conta desse possível conflito entre Ucrânia e Rússia. Inclusive pretendo fazer um episódio do podcast Os Sócios sobre esse assunto daqui a algum tempo.
Não sei se vai ter guerra, mas eu duvido muito que o Putin mobilizou esse tanto de tropas e simplesmente vai sair sem nenhum tipo de coisa que mostre que ele teve uma certa vitória, né? Um cara bem estratégico, o que é diferente de falar que eu tô apoiando o Putin, tá? Deixando bem claro. Então não sei o que vai acontecer, vamos ver. Mas isso com certeza coloca mais instabilidade no cenário e pode levar o preço do petróleo a bater patamares cada vez mais altos. A gente tem até previsões de que o petróleo alcance aí um preço de mais de $100 o barril. Então isso é bastante coisa, né, comparado aos patamares que nós vimos recentemente. Um outro ponto também que pode estender esse ciclo de aumento da Selic aqui no Brasil é a questão dos juros nos Estados Unidos. Porque o que a gente esperava há pouquíssimo tempo era um ciclo de aumento onde no final a taxa que está no intervalo entre 0 e 0,25 chegasse até o intervalo entre 0,75 e 1%. Então já seria um ciclo de aumento e faz tempo que isso não acontece na economia americana. Isso já teria impacto sobre outros mercados, principalmente mercados emergentes, com investidores tirando recursos de países mais arriscados para levar para os Estados Unidos, um local mais seguro, ganhando ali uma remuneração em dólar. Só que após a última reunião do Banco Central Americano, do Fed, em janeiro, essa expectativa de 3 elevações, ela acabou caindo por terra. Agora tem gente falando entre 5 e 7 elevações no ano. Então, essa maior elevação, ou até o mesmo número de elevações, mas com uma maior magnitude, em vez de 0,25%, 0,5% de cara, porque a inflação lá também está mais alta, então eles utilizam essa taxa para conter a inflação. Mas a questão é que quanto mais a taxa de juros subir lá fora, geralmente mais outros países têm que subir também para evitar essa fuga de capitais. Portanto, como a economia ela depende do que acontece em outros cantos também, porque nenhum país, em termos econômicos, né, acaba sendo uma ilha imune ao que está acontecendo fora, o que os Estados Unidos decidirem em termos de política monetária acaba afetando o mundo todo e também, logicamente, o Brasil. Isso pode até reverter em parte essa grande entrada de capital que nós vimos agora no começo do ano. E um outro evento que também tem um impacto grande e traz incerteza para o nosso mercado é a questão das eleições. A gente brincou aqui no começo do vídeo, né, sobre o 13 e o 17, que parece ser o cenário mais provável para uma eleição, mas a grande questão é, a eleição vai acontecer, a gente não sabe ainda quem vai ganhar, mas o que virá depois? Qual tipo de promessa vai ser feito? Será que os candidatos vão falar que vão chutar o teto de gastos, simplesmente vamos começar a gastar mais porque é isso que a população espera? Então, quanto mais populista for um governo, geralmente menos o investidor vê aquilo como um cenário amigável para investimentos. Então, isso também acaba trazendo um pouco mais de incerteza, pode mexer com o patamar do dólar, se mexe com o dólar, mexe novamente com a inflação. Por conta disso, apesar da gente ver essa inclinação na inflação, e ao que tudo indica, né, nesse momento, pensar, estamos chegando ao fim desse ciclo de aumento, nós temos pelo menos esses 3 riscos que podem acabar tornando o ciclo maior do que nós esperamos hoje. Se a gente fosse acreditar no Boletim Focus, por exemplo, eles falam de uma Selic no final do ano no patamar de 11,75%. E no mercado, as previsões rodam entre 11,25% e 12,5%. Né? Inclusive, o que você acha que vai acontecer com a Selic? Né? Até quanto ela irá subir? Deixa aqui nos comentários. Eu, pessoalmente, prefiro fazer o seguinte. Se está abrindo uma janela interessante de alocação para aproveitar a marcação a mercado, eu nunca vou conseguir acertar o melhor ponto para isso, mas eu vou alocando dinheiro aos poucos, pensando sempre no que vai acontecer se eu estiver errado. Né? Até por isso, eu prefiro fazer esse tipo de coisa em títulos indexados à inflação do que nos pré-fixados. Porque se a inflação continuar subindo, o pré-fixado pode ficar para trás, o indexado à inflação, ele tem aquela proteção dada ali pelo IPCA mais uma taxa fixa. Né? Mas eu, pessoalmente, ainda acho que essa Selic vai andar mais. Né? Eu não subestimo as eleições aqui no Brasil. Para mim, esse é o principal risco. Bom, esse era o recado do vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.